Sejam bem-vindos ao Nerdologia de História. Meu nome é Felipe Figueiredo, formado em História, colunista, podcaster, youtuber e professor. E se você se perguntou como treinar sua montaria para o combate, dê play nesse Nerdologia sobre animais de guerra. Você certamente já interagiu com um animal na sua vida. Talvez até esteja assistindo esse Nerdologia do lado do seu animal de estimação. A domesticação dos animais teve um impacto gigantesco na história humana. Ela é tão importante que aconteceu em diferentes lugares e com diversas espécies animais, já que os desafios enfrentados pelas comunidades humanas eram universais, como o fornecimento de alimento. O geógrafo e biólogo Jared Diamond elenca 6 critérios para a domesticação de um animal: uma dieta flexível e pouco exigente, crescimento rápido, capacidade para procriar em cativeiro, comportamento pouco agressivo, temperamento que não seja propenso ao pânico e uma hierarquia social moldável. Esse último aspecto é bastante importante. O processo de domesticação significa que os seres humanos conseguem ser vistos como os líderes dos grupos sociais desses animais, e não como um eventual comida ou só um bípede esquisito. Por esses critérios, que animais predadores ou solitários raramente são domesticados. A domesticação implica também mudanças biológicas nos animais, como alteração em seu tamanho e mudanças genéticas, mas vocês sabem para quem devem perguntar sobre esse tema. A domesticação de animais é um dos principais fatores para o estabelecimento de comunidades sedentárias, que não tem relação com a atividade física. Isso significa uma população fixa no lugar, que não é nômade, vivendo de agricultura e desenvolvendo novas estruturas sociais. O uso de animais conseguia suprir tarefas em que seres humanos eram pouco eficientes, como levar cargas pesadas ou percorrer uma distância maior. Nesse sentido, a domesticação de cavalos foi revolucionária para transporte, comércio e força de tração, conseguindo cobrir grandes distâncias em um tempo muito menor. Por exemplo, a média de velocidade de uma pessoa andando é de 5 km por hora. Já o trote de um cavalo é, em média, 3 vezes mais rápido. Claro, dependendo do tamanho e raça do animal. Além disso, na antiguidade, cavalos também foram criados para o fornecimento de carne e de leite. A domesticação animal teve grande importância em aspectos militares e de conquistas. Os registros mais antigos de cavalos usados para a guerra são evidências arqueológicas datadas de cerca de 5.000 anos atrás, na Ásia Central. Já as evidências documentais mais antigas são de cerca de 3.800 anos atrás, com o relato do uso de 40 carruagens pelos hititas, um povo que viveu onde hoje estão partes da Turquia e da Síria. Essas carruagens, ou carros de guerra, normalmente continham um condutor e 2 combatentes, com arcos e lanças. Talvez já tenham ouvido os termos latinos romanos para esse tipo de carruagem. Quando era conduzida por 2 cavalos era uma biga, por 3 de triga e por 4 cavalos de quadriga, aquelas que o Ben-Hur usa numa corrida. O uso de cavalos como montaria em um combate só foi possível posteriormente, com o surgimento e desenvolvimento de exemplares maiores da espécie, capazes de aguentar o peso não apenas do cavaleiro, mas também de seu equipamento. O primeiro uso amplo de cavalaria como arma se dá com Alexandre o Grande da Macedônia, que aprimorou táticas de cavalaria usadas pelos gregos. Por muito tempo, o uso de cavalos também foi restrito pelo seu custo, já que um animal desses era muito valioso para tarefas cotidianas em fazendas. Apenas pessoas mais ricas podiam combater na cavalaria. Esse é outro exemplo de como a domesticação de animais também causa mudanças sociais. A junção de força militar com a riqueza da propriedade de animais levará ao conceito de uma elite a cavalo, ainda no período romano, com a classe equestre, uma das mais prestigiadas na sociedade romana. Além disso, uma corrida de desenvolvimento tecnológico também ocorreu. Hoje, quando vemos competições com cavalos na Olimpíada, por exemplo, raramente pensamos que todos aqueles equipamentos demoraram séculos para serem criados e aperfeiçoados. Rédeas, selas e especialmente o estribo. Esse equipamento amplia o controle do cavaleiro, ao mesmo tempo que permite que ele se concentre em outra atividade. Ele surgiu na China por volta do século IV d.C. e chegou na Europa apenas no século VII, levando a cavalaria medieval como conhecemos hoje. Desde então, o cavalo teve papel ininterrupto em conflitos, assim como outros equinos, como asnos e mulas, especialmente como animais de carga. E não é só o cavalo que tornou-se um animal de guerra. O camelo também foi usado em conflitos, por motivos e com usos similares, como cavalaria ou animal de carga. Desde 3.000 anos atrás, o camelo é usado na região do Oriente Médio e do Norte da África, com uma vantagem sobre os cavalos, já que o camelo consome menos água. Desde persas até o exército de Napoleão aproveitaram essa característica, que é importante até hoje. A Índia, por exemplo, usa camelos para patrulhas em áreas desérticas.
Ali que também foi usada outra montaria, os elefantes. Carregando soldados com lanças e arcos, além de sua força e de lâminas colocadas em suas presas, os elefantes indianos foram responsáveis pela primeira grande derrota de Alexandre. Embora não seja uma espécie totalmente domesticada, os elefantes foram usados como montaria por todo o sudeste asiático até o século XIX, ao ponto de existirem estábulos de elefantes, além do seu uso no norte da África, inclusive contra os romanos, como quando Aníbal cruzou os Alpes com elefantes de guerra. Até tempos recentes, os elefantes foram usados como animais de carga, além de inspirarem Tolkien e seus olifantes. O uso de elefantes pode soar exótico, mas temos outros exemplos curiosos, como golfinhos, que foram treinados tanto pelos Estados Unidos quanto pela Rússia no século XX para localizar minas submarinas, colaborar no resgate de pessoas no mar e até mesmo localizar mergulhadores inimigos. Especula-se que os soviéticos pretendiam desenvolver até um programa de golfinhos assassinos. Hoje, o programa da Marinha dos Estados Unidos tem até 75 golfinhos e leões marinhos, treinados para essas operações. Outros dois animais também conhecidos pelo seu uso em ações militares ou de segurança são cachorros, como os farejadores, e pombos-correio, e ainda veremos eles por aqui. Além do interesse e do impacto social da domesticação animal, outro fator surgiu nas últimas décadas, o debate ético sobre o uso de animais pelos humanos, especialmente em conflitos. Apenas na Primeira Guerra Mundial, cerca de 8 milhões de cavalos e outros equinos morreram. Muitos conhecimentos da veterinária vieram da necessidade de tratamento de animais durante as guerras. Esse uso seria justificado? Grupos pró-animais afirmam que é uma forma de escravidão, que um cavalo não declara uma guerra, ele apenas confia em seu dono. As respostas costumam ser de que o uso de animais contribui para salvar vidas e atingir vitórias. Em 2013, por pressão de ativistas, o Congresso dos Estados Unidos determinou que as Forças Armadas deveriam iniciar a substituição de animais por simuladores em treinamentos. Cada um de vocês certamente terá uma perspectiva diferente nesse debate. O fato é que a história humana se divide antes e depois da domesticação e companhia dos animais. Esse Nerdologia é um oferecimento da Nerd Store, a maior loja nerd do Brasil. Você que estava aguardando a volta do livro A Lenda de Hufgenor, volume 1, O Garoto Cabra, a sua espera acabou. Um dos livros mais vendidos na história da Nerd Store volta com uma tiragem limitada e conta com uma surpresa especial, o autógrafo do autor, que já é conhecido por todos nós, Leonel Caldela. Então, não perca tempo. Acesse agora mesmo nerdstore.com.br e garanta este clássico do Nerdcast RPG em sua estante, antes que se esgote mais uma vez. Nos comentários do último Nerdologia sobre a Copa do Mundo, perguntaram o motivo de alguns países, como os Estados Unidos, usarem a palavra soccer para se referir ao nosso futebol. É uma corruptela do Association, que mencionamos no nome completo do futebol. Lembraram de diversos episódios curiosos de Copas do Mundo, que tiveram que ficar de fora. Por exemplo, o fato de que na Copa de 1974, disputada na Alemanha Ocidental, as duas seleções alemãs se enfrentaram pela única vez, com vitória da Alemanha Oriental por 1-0. Inclusive, de certo modo, a Copa de 2014 foi a primeira conquistada pela Alemanha como um país unificado. As anteriores foram conquistadas pela Alemanha Ocidental. Comentaram também que ficou ambíguo quando eu falei que, na Copa de 1978, a Argentina foi campeã após golear o Peru. Para deixar claro, a goleada suspeita possibilitou que a Argentina fosse para a final, em que derrotou os Países Baixos. Mencionaram também a história do escocês Thomas Donoghue, que veio trabalhar na fábrica de tecidos Bangu, no Rio de Janeiro, e seria o pioneiro do futebol no Brasil. Apesar disso, a primeira partida oficial com as regras completas registradas no Brasil é do dia 14 de abril de 1895, em São Paulo, entre os funcionários da Companhia de Gás de São Paulo e da Companhia Ferroviária de São Paulo, o time de Charles Miller, que venceu por 4-2. Não se esqueçam de curtir e compartilhar o vídeo, assine o nosso canal para conhecer mais sobre animais na nossa história e até a próxima!